O mundo ainda vive a maior crise migratória de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Os motivos são vários: fome, guerra, miséria, perseguições. Conversa pública de hoje, nós vamos conversar com o pastor Davi Barreto, que saiu aqui do Brasil e foi lá para a Turquia e também para a Grécia falar do amor de Jesus para essas pessoas e também a ajuda humanitária. Pastor Davi, muito obrigado por nos receber aqui na igreja. Nada. É a minha alegria poder falar dos feitos de Deus, falar do que está acontecendo nas nações e mobilizar a igreja do Brasil a perceber qual é o papel dela fora nas nações e proclamar o evangelho dele com palavras e com sua mão também. Pastor, como surgiu a ideia de fazer essa viagem missionária para a Turquia e também para a Grécia? Pensar nesse chamado para estar com refugiados, eu tenho que voltar um pouco na minha história, né? Eu brinco muito que eu sou um mix, né? Uma pessoa que nasceu em São Paulo, fui criado na Bahia, mas amadurecido aqui no Rio. Desde 95, 23 anos eu morei aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma família, é um local morando nas comunidades, trabalhando com as comunidades, trabalhando com as igrejas. Nos últimos anos, morando aqui, trabalhando com a mobilização da Igreja do Rio junto à Copa do Mundo, no evangelismo e as Olimpíadas. Quando acabou as Olimpíadas, em 2016, tinha uma reunião nos Estados Unidos da Jocum. Eu fui nessa reunião, 3.000 jocumeiros, chegando lá de forma bem simples. Deus colocou no meu coração: o seu chamado que eu tenho para você mudou, você vai sair do Rio. Eu quero que você venha morar nos Estados Unidos, eu quero que você aprenda inglês, entenda um pouco da cultura americana e vá, para isso, trabalhar com refugiados. E mudou, tirou a estrutura que eu tinha, a segurança que eu tinha aqui no Rio e me levou para os Estados Unidos, com o alvo de ficar morando 1 ano e meio, 2 anos lá. Então, em abril de 2017, mudamos para os Estados Unidos, pensando nesse período. Quando foi em novembro, Deus de forma muito clara: eu quero que você vá para o Brasil. E a gente tomou um susto, percebemos e tinham documentos para resolver, sustento para resolver, familiar, saúde. E por estar vindo para aqui, e Deus fala sobre refugiados, a gente tem contatos com o Lucas, que trabalha com refugiados, Lucas da Jocum Campinas, tem ido para a Turquia e para a Grécia trabalhar com refugiados. Eu conversando com ele, quando eu falei que vinha para o Brasil, ele falou: Davi, vamos na Turquia, vamos com a equipe em janeiro, ver o que está acontecendo lá. E na hora Deus falou assim: é por isso que eu estou te levando. Eu tomei aquela surpresa, não tinha um centavo, não tinha nada, nem para vir para cá, nem para ir para a Turquia, dos Estados Unidos para o Brasil, para o Rio, e nem para ir para a Turquia. E mantive isso no coração, faltando 10 dias para a viagem, Deus fez um milagre e nos levou para lá, eu e minha esposa. Então, essa é a primeira motivação. Deus falou conosco, fomos para a Turquia e para a Grécia trabalhar com os refugiados ali. Foi algo assim surpreendente e extraordinário em nossas vidas, confirmando tudo aquilo que Deus tem trazido no nosso coração. Quando você chegou nesses países e viu tanto de pessoas necessitando de ajuda, qual foi a sua primeira reação, pastor? É interessante colocar que a equipe ela serve para trabalhar na Turquia e na Grécia. Então o meu tempo foi um tempo menor. Então, na realidade, eu passei cheguei na Turquia por um dia, a gente conheceu um pouco da realidade de refugiados na rua, mas a gente não fez nenhum trabalho com eles. Esquecemos algumas coisas na rua ali, algumas bíblias, orando, fomos em algumas mesquitas, oramos, mas aí no outro dia, com 2 dias depois, a gente foi para a Grécia trabalhar com refugiados. E aí quando chegamos lá, a nossa surpresa, tínhamos a ideia de trabalhar com 4 nações, que era Síria, Líbano, pessoas que estavam vindo do Iraque e do Afeganistão. Quando chegamos lá, tinha em torno de mais de 50 nações naquele país, na Grécia, numa ilha chamada Lesbos. A ilha de Lesbos ela fica a uma distância entre a Turquia e Lesbos de 10 quilômetros, entre 30 e 10 quilômetros, dependendo do ponto. Então as pessoas fazem essa travessia para entrar em Lesbos com a esperança de morar na Europa. Queria que você falasse um pouco sobre os povos que você encontrou por lá. Quais são as suas maiores reivindicações? Quais são também as suas necessidades? É interessante você me fazer uma pergunta, Davi, o que te chocou? O que me chocou
encontrar 50 e tantas nações. O que me chocou foi um dia a gente sair e num cemitério chamado Cemitério de Coletes, onde as pessoas fazem essa travessia. Nessa travessia, num dia que eu cheguei lá, tinha em torno de 60 mil coletes. E quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, um frio menos 5 graus, eu falei, Deus, o que é isso? A tristeza bateu, Deus falou assim, isso se chama esperança. As pessoas estão fugindo dos seus países, da África, da Ásia, do Oriente, vindo para a Europa em busca de esperança. Por que eles estão fugindo de lá? A guerra. A guerra é fruto de quê? Tirania, da corrupção do coração do homem. A guerra é fruto de homens que querem poder, quer dominar. E aí, por querer o poder e por querer dominar, a tirania deles provoca o que? Fome. É a fome que provoca a saída das pessoas das suas nações. Elas não querem sair, mas elas fogem. Eu fiz a travessia da Turquia para a Grécia, para Lesbos, eu paguei 7 euros. As pessoas pagam 500 euros, 1.500 euros. Eu conheci um rapaz do Iraque, ele veio pilotando um barco, ele pagou 300 euros porque ele estava pilotando. Essa é a realidade, as pessoas estão em busca de esperança e acabar com a fome e poder trabalhar. Você encontra pessoas refugiadas porque eles eram cristãos, você vai encontrar engenheiros, você vai encontrar políticos, você vai encontrar professores, você vai encontrar pessoas educadas, você vai encontrar pessoas que querem esperança para crescer. Conhecemos uma moça que estudava na Síria, na faculdade, fazendo farmácia, e de repente a bomba cai na faculdade dela e explode tudo. A família tira ela de lá e manda fugida. Ela está em Lesbos tentando um visto, tentando um papel que permita a ela ir morar na Alemanha para acabar a faculdade dela. Pastor, sair da zona de conforto nunca é fácil. Quais foram os maiores desafios que você encontrou por lá? Deus já me tirou da zona de conforto desde quando saí da Bahia, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei lá, na realidade, foi tudo mais uma surpresa o que a gente pode fazer nos projetos lá. Então, a gente tinha uma equipe de 44 pessoas. Então, essa equipe de 44 pessoas foram divididas. Então, algumas das equipes foram para a borda receber pessoas que chegavam atravessando o mar. Então, apoiar com roupa, cobertor, uma comida quente, dar um banho. Então, isso foi uma equipe trabalhando ali. Eu tinha outra equipe trabalhando dentro, lá em Lesbos são 2 campos de refugiados, um chamado Moriá e outro que me fugiu o nome agora. Mas no Moriá, que são para solteiros, a nossa das equipes ficaram tomando conta de portão, abre e fecha o portão. A pessoa que está ali, o refugiado, ele não pode trabalhar, ele não pode servir, ele não pode ajudar, não pode nada, ele fica um tédio. Então ele fica entrando e saindo do campo de refugiado. Eu fiquei ajudando um projeto que era de muçulmanos nominais. Eles abriram um local onde dá banho para bebês que ficam 5, 6 dias, uma semana sem tomar banho, porque o Karatec, né, que é o outro campo de refugiado, o Karatec, ele não tem estrutura para dar banho. Então, eu saí com a van, buscava 2, 3 famílias, voltávamos, chegava ali e dava banho ali nas crianças. E é impressionante ver as histórias ali. Nesse mesmo projeto, no dia que eu cheguei, eles precisavam botar 2 caminhões de pedras para fechar o fundo que estava cheio de lama, para botar um contêiner para montar uma cozinha. Então a gente passamos 2 dias, 5 graus, 0 grau, menos, carregando pedra, criando relacionamento, cuidando daquelas pessoas do projeto, cuidando das crianças depois, fazendo um relacionamento. Foi algo extraordinário. Como é falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas? Você está numa cultura que não é só cultura, né? Então, ou na Europa, ou ali que você está com o muçulmano, em sua grande maioria nominal, você está criando um relacionamento com ele. E eu, nesse projeto, comecei a falar com um rapaz, ele falou, Davi, olha bem, eu não tenho um compromisso, eu sou nominal. Olhou para um lado, olhou para o outro, sou nominal. Mas o que é religião para mim? Religião para mim é política. Religião para mim não tem vida. Então, eu não quero discutir isso contigo. E a gente ficou então, entrou no assunto de conversar. Mas depois, quando acabou o projeto, a gente pôde orar por eles. Foram 10 dias trabalhando juntos ali. O pregar o evangelho, algumas pessoas conseguem entregar uma Bíblia na língua dele.
No caso ali, a gente teve um contato muito especial em frente ao Karaté, que tinha uma igreja para apoiar refugiados. Então, durante a semana toda, eles ficam abertos, chama de Oasis. Eles ficam abertos, as pessoas sem cadeiras, no chão. Então, as pessoas chegam ali, vêm bater papo, conversar, tomar um chá. As pessoas estão conversando ali. E ali tem as Bíblias em árabe, as Bíblias em turco. Então, as Bíblias estão ali e as pessoas vão tendo contato. Pastor, você acredita que deveriam ter mais ações como essa que você fez das igrejas aqui no Brasil, visando ajudar mais esses refugiados? A igreja ela tem que estar atenta, eu acho que Deus tem trazido muito forte no meu coração, que a igreja tem que estar atenta aos planos de Deus. Deus tem convocado a igreja. Então, missionários fazem mais aos nossos olhos, do homem, não de Deus. Mas a igreja em si, ela pode enviar pastores, membresia dela pode passar ter uma experiência de 15 dias, um mês, fazendo diferença. Um grande desafio que Deus colocou no meu coração é mobilizar a igreja no Brasil, mobilizar a igreja no Rio de Janeiro, falar com a igreja, olha, vamos fazer a diferença, vamos ver lá, porque a palavra fala, olha, em Abacuque 2:14, olha, para a terra ela se encher do conhecimento da glória do Senhor. Como vamos fazer a glória do Senhor conhecida? O envolvimento da igreja. Se tem um irmão que não pode ir, ele ora. Se não tem irmão que não pode ir, ele mantém uma pessoa. Se não tem irmãos na igreja que querem ir, mas não tem recursos, manda esse irmão. O teu pastor está ali? Pastor, vai para lá passar 15 dias e traz para a gente um relatório. Lá tem missionários, conhecer história de missionário. Esse link de ir e voltar, provoca você a ir para lá. Lucas, como falei, que é do com Campinas, que foi para lá, ele fez uma viagem, fez 2, fez 3, 4, 5, na sexta ele falou, quero que você venha morar aqui. Na sétima ele já foi, levou a equipe, já está morando na Turquia para trabalhar com crianças órfãos, refugiadas na Turquia e dando suporte para quem está indo para lá. Então, o coração da igreja, de fato, ela tem que entender qual é o meu papel, qual é a minha função. Eu quero dar um exemplo muito simples. Eu cheguei de lá, da Turquia, da Grécia, com refugiados, eu cheguei com uma overdose. Eu tenho 23 anos em missões, cheguei com uma overdose, algo tão forte, que eu não conseguia ficar escrevendo o tempo todo. Eu tive que parar uma semana para orar, para entender, observar, absorver aquilo. Quando acabou esse período, nesse período, eu vi sobre o que está acontecendo na Venezuela, os refugiados vindo aqui para o Brasil, uma entrevista na rádio. Quando eu vi aquela entrevista, meu coração começou a inquietar. Meu coração falou assim, o que fazer? Vamos lá. Na hora Deus trouxe no meu coração, nunca falou, presta atenção, eu tenho falado contigo para trabalhar com refugiados em outro local. A minha igreja, eu vou levantar a minha igreja para trabalhar com aqueles que estão chegando no Brasil. Faça o seu papel, faça aquilo que eu tenho falado contigo. Igreja, o reino é isso. É você entender o que Deus fala contigo, o teu papel, e falar assim, uau, é isso que eu vou viver. E você envolve outras pessoas que amam isso. E os outros, você se alegra com o que o outro está fazendo e chama o outro, olha o que fulano está fazendo, e também faz junto com outras pessoas. Então é esse papel, essa função dentro do reino que eu me alegro. Porque quando eu entendo que Deus está falando comigo, faça isso. Eu faço com alegria, envolvo outras pessoas comigo que também querem, mas eu me alegro que está acontecendo. Então, cada um fazendo aquilo que Deus propôs no coração. Ajudar, orar, contribuindo e indo. E ter experiências. É fantástico, porque lá a gente precisa de pessoas que possam ir orar e falar assim, eu quero passar 15 dias, quero passar um mês. Mas também precisa de obreiros que falam assim, não, eu quero viver 1 ano, eu quero viver 2 anos lá. E entender que Deus é Deus te chamou para isso e fazer isso. Pastor, na sua opinião, o que precisa ser feito pelos governantes para que essa crise migratória tenha fim? Temos que orar, a Bíblia fala para a gente orar pelo coração dos governantes. Deus traz clareza, Deus traz mudança, Deus convence o coração desses homens do pecado e do juízo, do teu amor, da tua graça. Esse é o nosso papel, orar por isso. Para que Deus mude, eu creio que Deus transforma. Mas a Bíblia fala que sempre teremos os pobres conosco. Qual é o meu papel como igreja? Deus, qual é o meu papel? Orar por essas tiranias, orar pelo coração corrupto. Eu estou no Rio. A realidade do Rio de Janeiro é fruto de quê? Tirania, corrupção,
ganância, poder. Um homem que dá um anel de brilhante para a esposa, aquele que faz um favor para o outro, aquele que tira o salário dos funcionários públicos da cidade, onde a gente encontra muitos irmãos, encontra pessoas desesperadas, por quê? Fruto de um pecado de um homem que tirou. Só que vivemos em um país democrático, sua grande maioria cristã, com princípios que estão sendo transformados. Agora imagine países que não têm esses valores. Então esse é observar, olhar isso, como fazer diferença nessas nações. Deus, qual a minha porção? O que é que o Senhor tem para mim? E obedecer e fazer. Porque quando você obedece o que Deus faz contigo, fala com você, você faz proezas. A alegria do Senhor na sua força. E é interessante pensar em missões que dinheiro nunca é problema. Dinheiro não é problema dentro do reino. Não é problema por quê? Porque Deus te dá um sonho, você viveu o sonho dele. Quando você vive o sonho dele e obedece, ele te dá alegria e ele vai suprir para você viver isso que ele te deu. Dinheiro, Deus faz brotar do chão, do céu, de quem está. Assim, faltando 2 dias, eu quero contar sobre, é interessante, faltando 2 dias para nossa viagem, faltando 10 dias a gente não tinha as passagens, um irmão ligou para mim conversando, Davi, você vai? Eu falei, ó, tenho R$200. Ah, é? Ah, vou te trazer da Bahia para cá, né? Estava no período com a família. Eu falei, não vou sair da Bahia para o Rio, porque você não tem a passagem, mas eu creio que vai chegar. No outro dia ele me escreveu, falou, tô comprando, me passa os teus dados que eu estou te dando as passagens para ir para a Turquia. E ele nos deu toda essa viagem. Só que faltando 2 dias para a viagem, não tinha um dinheiro para me manter lá. Toda essa mobilização, onde ficar, onde pagar. Faltando 2 dias, Deus levantou pessoas, um irmão que estava na igreja ouvindo, falou, Deus falou que era para dar um dinheiro, quando você falou, era isso, R$5.000, outras pessoas me deram de recursos, e Deus move, por quê? Não é porque era um sonho meu, não é porque era um desejo meu, não é porque eu estava vibrando com aquilo, que eu ia ajudar, ou regaçar a mão, porque a vida em missão é você crer aquilo que Deus fala contigo, e Deus fala assim, eu estou contigo e estou fazendo. Então esse é o nosso grande prazer em viver com o Senhor. Pastor Davi, queria que o senhor desse dicas para quem quer ajudar um missionário fora do país, mas ainda não sabe como fazer. O chamado, ele é fruto do teu relacionamento com Deus. E obedecer. Eu fico em dúvida muitas vezes se eu preciso primeiro de fé ou de obediência. Eu sei que trabalha junto. Mas quando Deus fala contigo, você obedece. Olha, eu quero isso para você. Quando eu saí, larguei tudo na Bahia em 95, 94, 95, Davi, você é louco, você vai viver isso, sem salário, sem nada. E Deus falou assim, vá. E hoje eu vivo, assim, experiências incríveis no Rio de Janeiro. Hoje, nos Estados Unidos, como eu estou estudando, aprendendo inglês quebrado. Tive a experiência de já estive na Tailândia estudando e trabalhando, na Copa do Mundo da Alemanha, na Inglaterra, trabalhando, já estive na Finlândia, Estados Unidos, agora a Turquia, a Grécia. Locais que Deus me levou, falei assim, faça isso. E eu vi Deus comigo agindo. O chamado missionário, ele é obediência. Obediência à voz do Senhor, que Ele fala na palavra. Ide e pregar o Evangelho. Eu tenho que saber onde Deus me quer. Qual o local, o que fazer, Senhor? Ser um missionário na favela, ser um missionário na comunidade, ser um missionário nas nações, no Brasil, no sertão, com refugiados. Porque quando eu descubro isso que Deus traz no coração, te traz alegria. Vou te dar, eu contei um pouco. Quando eu, 22 anos aqui no Rio, 23 anos no Rio, quando Deus falou, sai daqui e vai trabalhar com refugiados, eu parei assim e falei, uau, o que é isso? Tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Deus falou, vai aprender inglês, uau, e morar nos Estados Unidos, eu nunca pensei em morar lá, nunca quis. E Deus moveu. De repente eu estou lá e falou, agora vai para lá. E você vive isso, porque essa viagem nossa agora, eu posso falar assim, ipsilitre, um presente de Deus, uma confirmação de Deus, um apoio, eu falo assim, olha, tá vendo, te tirei daqui, te levei para lá, você está indo para a rua, porque eu quero te mostrar o que vai acontecer. Então, a vida da gente é dada de passos, passos de alegria, passos de obediência, passos de fé, passos de comunhão, comunhão com Deus, com os amigos, com a igreja,
e caminhar em confiança no Senhor. Esse é, acho que a minha dica. Se relacione com Deus, se relacione com a palavra, porque Ele fala, e quando Ele fala, isso é extraordinário, você vive outro nível de alegria, outro nível de esperança, outro nível de compreensão de reino. Eu me alegro com aquilo que você faz, eu me alegro com aquilo que Ele faz, eu me alegro com todos que estão à minha volta, mas me alegro sobremaneira em dar aquilo que Deus pediu para me dar. Porque a Bíblia fala, melhor dar do que receber. Então você está dando a sua vida e isso é extraordinário. Hoje se fala da morte do Billy Graham, todo mundo comentando, a alegria deles, olha, eu saí daqui, mas estou em um lugar muito melhor. Esse é o alvo, a gente sabe disso, vamos sair daqui, um dia que Deus nos levar, vamos para outro espaço, o outro momento de comunhão, de alegria com o Senhor. Pastor, quem quiser saber mais sobre o projeto, como é que faz? Deixa aí seus contatos, por favor. Eu vou dar meu e-mail, que é Davi, com D no final, guta@gmail.com. Então, nesse e-mail você pode mandar e-mail para mim, a gente pode mandar os links, eu quero deixar o link aqui, vocês possam divulgar esse link. O Lucas está indo sempre agora, levando equipes em janeiro, em setembro, no inverno e no verão. Então, no inverno é uma forma de trabalho com menos voluntários, você vai curtir um frio, como curtir -5. Algo fantástico, eu peguei uma gripe, mas muito rico. No verão, você vai estar no verão nesses lugares. Mais importante é, Deus, qual o tempo de eu ir? Então, esses contatos te abrem portas, esses contatos te fazem te alegrar e eu espero, ano que vem, poder estar voltando com a equipe para lá. Essa é a minha oração. Pastor, eu queria te agradecer imensamente por nos receber aqui na igreja e falar essa experiência e principalmente falar do amor de Deus para essas pessoas. Muito obrigado. Obrigado. A nossa alegria, nosso regozijo é poder ver irmãos, a igreja envolvida, entender o papel dela, a função dela, a alegria dela no Senhor e fazer diferença nas nações. Deus nos chama a falar às nações, em Jerusalém até os confins da terra. Então é isso, pessoal. Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.